Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti. Olha aí, Projeto X. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que você está vendo aí de casa, muito obrigado, eu sei disso. Eu tinha que fazer Brazilian Idols, tudo bem, eu não posso fazer isso, porque eu sou professor. Então olha só, galera, agora a gente vai de um certo modo trabalhar com você o que a gente estava trabalhando nas outras aulas. O que a gente estava trabalhando nas outras aulas? Gente, Revolução Francesa. Se lembra? Gi, já, gi. Agora a gente vai falar de quem? Principalmente dos jacobinos. Galera, eu quero que você se lembre disso. Você só vai aprender isso no Projeto X, que multiplica as suas chances de aprovação. E eu já falei. Gente, cada vez mais a gente vai aumentar o conteúdo para você, o nível do conteúdo, porque temos alunos do militar, temos alunos do pré-vestibular, então a gente precisa de um certo modo conciliar isso até para que você consiga a sua aprovação. Tudo bem? Então, eu não vou excluir um aluno e não vou excluir outro. Jamais. Isso daí não é do meu caráter. Tudo bem? Eu sou professor de turmas. Eu sou professor de alunos. Eu não sou professor dividido em segmento. Então, eu quero que você aprenda. Eu quero que você veja. Eu quero que você curta cada vez mais a nossa página. Eu quero que cada vez mais você veja. Eu quero cada vez mais que esse vírus do Projeto X passe por você. Cada vez mais compartilhe a nossa página. Tudo bem? E agora a gente vai iniciar a era da convenção o quê, galera? Nacional. Wesley, eu sei, convenção Guaraná. Não, amigo, olha só, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Convenção, república, eu quero que você se lembre disso. Não sei que essa piada agora foi sem graça, mas olha só, lembra aqui. Gi, já, gi. Vamos lá. Gi, já, gi. Olha a perninha. Gi, já. Como assim? Jacobinos. É nesse momento que a gente vai ter a famosa era das antecipações. Ou seja, eu vou explicar mais à frente, eu quero que você entenda que nesse momento os jacobinos vão o que, galera? Antecipar a sua entrada onde? No poder. Mas inicialmente, quem vai estar mandando? Os girondinos na famosa Convenção Nacional. Já falei também com você. Convenção é o que? República. Tudo bem? E é nesse momento, galera, olha aqui, preste atenção. Você vai ter um constante conflito entre girondinos e jacobinos. Por que você vai ter esse conflito? Primeiro, você vai ver e esses dois grupos irão brigar por quê? Você vai ver o que eles estavam querendo fazer com o rei. Como assim? Você vai ver que agora o rei vai ser acusado de traição e agora você vai ver que uma galera vai ficar dividida. A galera que queria execução e a galera que queria o quê? O perdão. Quer ver um exemplo? Até os próprios girondinos vão ficar divididos. Parte dos girondinos vão querer o perdão e parte dos girondinos vão querer execução. E os jacobinos? Filho, os jacobinos é a ala radical. Os jacobinos é do movimento subversivo, meu irmão. Os jacobinos já querem matar todo mundo. A gente vai explicar isso daí muito melhor, mas você vai ver, de certo modo, eles já querem executar o rei Luís XVI. Galera, por que isso é tão importante? Porque você vai ver que agora, que devido à comoção nacional, principalmente dos jacobinos também, que no dia 21 de janeiro de 1793, o rei Luís XVI ele vai ser guilhotinado. Guilhotinado. Gente, você vai ver que a guilhotina, inicialmente, ela vai ser feita pelo doutor Guillotin, e a guilhotina ela vai servir como se fosse um corte cirúrgico. Doía menos. Não é verdade? Olha aí. Olha a influência iluminista também. Gravidade, lâmina, lâmina desce, rapidinho te corta. Olha só que legal. Como ser cortado, utilizando a guilhotina. Por quê? Porque a galera agora vai fazer o quê? Vai utilizar a guilhotina como um método de execução. Suja menos e também é muito mais rápido de matar. Olha só. Você, no Projeto X, você aprende também a ser um serial killer. Olha aí, galera, Dexter, total. Galera, e é nesse momento, por que isso é tão importante? Porque agora, quando o rei ele é executado, quando o rei ele é executado, automaticamente os países absolutistas vão ficar com medo. Caraca, aí, o rei foi guilhotinado. Meu Deus. Já pensou se eu for também? Países absolutistas que mandavam o rei. Então é nesse momento que cada vez mais os países absolutistas irão se juntar e irão formar a primeira coligação. Quem é a primeira coligação? Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra. Holanda e Inglaterra? Mas Wesley, eu aprendi na aula do meu professor que a Holanda é... Quem está no poder na Holanda? A burguesia. Eu falei, tudo bem. E na Inglaterra? Também a burguesia está no poder, mas aí que está. Você vai ver quais eram as duas principais potências, Inglaterra e o quê? Holanda. Você vai ver que, de um certo modo, sem a França
se reerguesse como uma potência, automaticamente você poderia prejudicar tanto a Inglaterra quanto a Holanda. Por quê? Porque as duas são burgueses, as duas já viviam a influência da burguesia, mas só que é o seguinte, a Inglaterra vivia a Revolução Industrial e a Holanda vivia uma potência mercantil como era e sempre foi. Só mais à frente que a Holanda vai fazer a Revolução Industrial, mas lá no século XIX, mas isso daí é um outro papo. Eu quero que você entenda que tanto a Holanda quanto a Inglaterra são dois países burgueses e não vão querer inicialmente a concorrência de quem? Da França. Por que isso é tão importante? Já falei pra você, lembre-se disso, trabalhador urbano e trabalhador o quê, galera? Rural. Por que isso é tão importante? Olha só a malandragem. Lembre-se da propriedade privada. Propriedade privada, o nome já fala. Terra vai se tornar o quê? Um bem próprio. Ou seja, a pessoa poderia comprar o quê, galera? Terra. Por que isso é tão importante? Galera, porque você vai ver que a primeira coligação, junto com Clero e a nobreza francesa, sabe o que eles vão falar para os servos? Ih, servo, não apoia a Revolução Francesa não, porque eles querem fazer a propriedade privada. E a propriedade privada, de um certo modo, vai acabar com quem? Com vocês. O servo vive do quê, galera? De terra. E quando agora essa primeira coligação, esse clero, essa nobreza fala isso para eles, automaticamente eles vão ficar como? Bolados, eles vão ficar o quê? Desesperados. Meu Deus, vou perder terra. Então agora você vai ver que vai ser um ano... Porque você vai ver que é por causa disso, ou por causa desse estímulo a uma revolta, você vai ver que agora os camponeses, no ano de 1793, irão fazer o que? A famosa revolta da Vendéia. Mas eles vão ganhar? Lógico que não, porque você vai ver que mais uma vez a comuna insurrecional, cada vez mais, vai, de um certo modo, o quê? Acabar com esse movimento. E agora você tem que entender uma coisa, nessa convenção nacional, os girondinos estavam fortes ou estavam fracos? Estavam fracos, né? Você vai ver que, de um certo modo, vai ser nesse governo que eles irão passar por uma intensa instabilidade política, não é verdade? E agora, galera, você vai ver que os jacobinos, com o apoio da população dos sans-culottes, automaticamente, quando vem essa fragilidade dos girondinos, vão fazer o quê? Irão tirar os girondinos no poder e agora eles entrarão no poder. Qual vai ser o nome disso agora? Convenção Nacional Montanhesa ou República o quê, galera? Jacobina. Vai ser quando agora os girondinos saem do poder e quem vai entrar? Os jacobinos. Tranquilo? E agora, galera, você vai ver que quando os girondinos são expulsos, automaticamente você vai ver que vai ter a entrada dos jacobinos e agora a gente vai iniciar a Convenção Nacional Montanhesa. Eu não preciso nem falar, né? Montanha, você já tem que se lembrar, eu dei aula sobre isso, os jacobinos estão no poder. Em alguns livros didáticos você pode ver também que é nesse momento que você vai ter a famosa República Jacobina. Tudo bem? Gente, por que isso é tão importante? Agora, olha pra cá, você vai ver que vai durar aproximadamente um ano. Gente, perceba, eu vou estar falando mais uma vez com você, perceba principalmente o nível de instabilidade da Convenção Nacional. Ora os girondinos, ora os jacobinos, você vai ter a volta dos que não foram, você vai ter a volta dos girondinos, então você vai ver que isso é uma instabilidade política muito grande. Tudo bem? Mas eu quero que você entenda que principalmente os jacobinos, você vai ver que é o processo mais radical da Revolução Francesa. Por quê? Cada vez mais eles irão apoiar a população. Um exemplo disso, quem serão os líderes da Revolução Francesa? Os principais, Marat, Danton e Robespierre. E por que você fala do Herbert? Ele vai ser uma figura um pouco mais à frente. Ele vai ser uma figura ele vai ser, de um certo modo, fechamento do Robespierre. Como assim fechamento? Você vai ver que ele vai apoiar principalmente as inúmeras execuções. Tudo bem? Tranquilo? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando eles entram no poder, eles irão fazer uma outra Constituição. Se lembra da Constituição de 1791? Aquela Constituição com a influência iluminista? Aquela Constituição que está apoiando a alta burguesia? Galera, quando agora você vai ter um outro grupo no poder, principalmente os jacobinos, eles vão ter que fazer uma nova Constituição. E essa Constituição ela vai ser conhecida como Constituição do que, galera? Do ano 1. Automaticamente vai ter influência do Rousseau. Galera, dá uma olhada na aula do Gabriel Feitosa, nosso querido arcanjo. Tudo bem? Você vai ver que agora o Rousseau ele vai pregar sobre o quê? Sobre o sufrágio universal masculino, sobre o fim da propriedade privada. E eu vou de um certo modo, teorizar para vocês na aula.
Gente, você vai ver que cada vez mais você vai ter um sufrágio universal masculino, ou seja, todo homem poderia o quê, galera? Votar. Wesley, mulher ainda não? Caraca, eu já falei com você, mulher só no século XX, só a partir do ano de 1960. Liberdade sexual. Você vai ver que naquele momento a mulher, infelizmente, era só o quê? Não era nada. Era só como se ela servia só como instrumento de reprodução, infelizmente. Tudo bem? Então volta para cá. É nesse momento que a gente vai ter o Comitê da Salvação Nacional. Para que Comitê da Salvação Nacional? Vai servir para a segurança interna. Você vai ver que vai ser nesse momento que, de um certo modo, eu vou evitar o que, galera? Qualquer tipo de guerra civil ou qualquer tipo de levante, o que? Da população. Como assim, Wesley? Se tivesse qualquer tipo como é que eu poderia falar para você? Se tivesse qualquer tipo de levante contra os jacobinos, automaticamente esse comitê faria o quê? Iria e dava um peão na galera. Tudo bem? Comitê da Salvação Pública vai servir para administrar. Se lembra que cada vez mais você vai ver que os jacobinos vão ter que conter o quê, galera? A inflação. E vai servir para defesa externa. Quem controlava isso? O Danton. Tá bom? Galera, olha aqui. Você vai ter também o famoso Tribunal Revolucionário, julgamento de qualquer pessoa que fosse opositor a quem? Aos jacobinos. Eu quero que você se lembre desse Tribunal Revolucionário, porque mais à frente você vai ter o famoso período do terror. Tudo bem? Tranquilo? Gente, e olha só, como eu já falei para você, para mais uma vez conter essa inflação, você vai ter a famosa o quê? Lei do máximo. A lei do máximo vai servir para congelar os preços dos produtos e dos salários. Porque quando eu congelo o preço do meu produto e automaticamente o preço do meu salário, eu vou ter condições de quê, galera? Consumir. Gente, quando você tem inflação, o que vai acontecer? O teu salário fica o quê? Mais abaixo e automaticamente quando você tem inflação, o preço do produto o quê? Vai aumentar. Aqui um exemplo bom, pergunta para o teu pai viveu isso daí lá aqui no Brasil nos anos 70, mas isso daí é um outro papo, tá? Eu só quero que você entenda isso. Então, para que haja consumo, você vai ter que fazer o quê? Congelar o preço do salário e o preço do produto. Tudo bem? Gente, olha aqui também. Vou explicar isso daqui depois, tá? Você vai ver que é nesse momento que você vai ter a reforma agrária, distribuição igualitária do que, galera? Da terra. Olha a influência do Rousseau. Gente, você vai ter um ensino público também. Galera, também você vai ver que vai abolir. É nesse momento que eu vou ter a abolição da escravidão aonde, galera? Nas colônias. Um exemplo disso você vai ver que vai ser a famosa influência haitiana. Mas isso daí é um outro papo. Eu quero que você entenda que isso daqui já caiu da UERJ, ó. Mudança do calendário francês. Como assim mudança do calendário francês? Gente, você vai ver que o nosso calendário, ele é um calendário cristão, considerado o famoso calendário gregoriano. Quer ver uma coisa mais cristã que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo? Olha só que coisa boba. Gente, você vai ver que de um certo modo, como os jacobinos vivem a fase mais radical do movimento, cada vez mais eles irão utilizar um outro calendário. Por que isso é tão importante? Porque o uso do calendário gregoriano significa também o que? A presença forte da igreja, o que, galera? Católica. E agora você vai ver como os jacobinos são mais radicais, cada vez mais eles vão querer, de um certo modo, diminuir a influência católica. E como eu vou diminuir essa influência católica? Através do calendário. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Você vai ver que agora os jacobinos vão utilizar o calendário vinculado aos meses ou às estações do ano. Brumário, Thermidor, Nonidor, dentre outros. Galerinha, então você vai ver que é nesse momento, né, que você aprende também que vai ser na Convenção Nacional Montanhesa ou na República Jacobina que você vai ter o período do terror. Não é isso, galera, olha só. Período do terror, essa foi sem graça, mas tudo bem, vamos embora, galera. É nesse momento que você vai ter inúmeras prisões e mortes. Como assim? Vai ser do nada? Não. Galera, olha só, presta atenção. Você vai ver que cada vez mais o movimento ele vai ser radicalizado. Por quê? Porque você vai ver que agora vai ter um dos líderes dos jacobinos vai ser morto. Quem é esse líder? Marat. É o mesmo cara que escreve o jornal Amigo do Povo, onde você vai ver que ele vai cada vez mais criticar, cada vez mais ele vai, de um certo modo, criticar o governo, o antigo governo dos girondinos e também, de um certo modo, exaltando o governo dos jacobinos. Olha só a importância da mídia, olha a importância da comunicação social aí, gente, olha só.
Tudo bem? Mas por que isso é tão importante? Olha só, mulheres, vocês que machucam a gente, olha só, tá vendo? Você vai ver que ele vai ser morto. Morto por quem? Pela sua mulher. Conhecida como Charlotte Corday, que ela era uma girondina infiltrada. O cara estava tomando banho, estava lá no seu assento, na sua banheira, melhor, estava lá tomando seu banho, e a mulher dele, por trás, dá uma punhalada. Tá vendo como é que vocês brincam com o coração de um homem apaixonado? Olha só, galera, mas por que isso é tão importante? Porque agora, quando você vê que o Marat morre, automaticamente os líderes vão ficar boladões. Um exemplo disso, você vai ver que agora Robespierre vai estar liderando tudo e agora você vai ver que vai ter o famoso período do terror. Aí sim, ele vai mandar matar todo mundo. Você vai ver que aproximadamente na França morreram 300 mil pessoas, quase 1% da população da época. Gente, e você vai ver que ele não parava de matar. Respirou. Respirou. E ele não gostou, matou. Falou, você não gostou, matou. Um exemplo disso você vai ver que vai ser por causa disso, dessas inúmeras execuções e prisões, que você vai trazer uma instabilidade muito forte para lá. Como assim uma instabilidade? Gente, você vai ver que ele vai mandar matar todo mundo e automaticamente, politicamente falando, ele vai perder o seu prestígio político. Não é verdade? Por que isso é tão importante? Porque agora, de um certo modo, parte dos jacobinos apoiavam a violência. Um exemplo disso vai ser quem? O Herbert. Outra parte não apoiava a violência, propriamente o Danton. E o Danton, ele era amigo de Robespierre, mas ele vai ser morto por ele. Olha só, olha como é que o Danton vai falar. Robespierre, com licença, desculpa estar te atrapalhando, mas você não acha que está matando muitas pessoas, não? Você não acha que 300 mil já não é um número razoável? Aí o Robespierre, você é traidor, você vai ser morto na guilhotina. Então você vai ver que vai ser por causa dessa instabilidade política, agora devido a essas inúmeras execuções e prisões, que cada vez mais a figura do Robespierre não vai ser tão mais amada. E agora você vai ver que quando agora essa figura política está frágil, automaticamente você vai ter a famosa reação termidoriana. Como assim termidoriana? Gente, eu já falei, isso vai acontecer no mês Thermidor, vai ser onde os girondinos tiram os jacobinos do poder, automaticamente executam Robespierre e agora voltam ao poder. E é nesse momento que a gente vai ter a famosa Era das Instituições. Vai ser quando os girondinos entram e automaticamente expulsam quem? Os jacobinos.